O banheiro no chão, aquele banheiro que não tem vaso. Eu tô lá assim, aí passa um rato, passa uma barata, aí vem um café, e um café com pão misturado junto com aqueles bichos cruzando no chão todo o tempo, eles botaram o café para dentro. Aí eu me dei conta da minha situação. E é nessa hora que você vê o quanto a gente é miserável. As páginas que você vai ler não são histórias inventadas, são fragmentos reais da vida dela, marcada pela injustiça, pela humilhação e pelo abandono. Esse é o livro Diário de uma Pena, Maria Odila. Ela está aqui conosco. Maria, que história é essa? Lanes, Diário de uma Pena, ele são fragmentos que eu escrevi dentro do cárcere, na prisão. Era uma forma que eu tinha de sobrevivência. Eu chego ali, me deparo com tudo aquilo, é um outro mundo. Enquanto eu e você estamos aqui, existe lá dentro acontecendo uma outra vida. Tem pessoas agora, nesse horário mais ou menos, eles devem estar indo para o pátio, às 17 horas volta, tem a janta, vai dormir, tem aquele que ora, tem aquele que usa droga, tem aquele que... acontece de tudo, é uma outra vida. Tem o médico, tem o atendimento com a psicóloga. Então, eu precisava vencer esse tempo. E eu comecei a escrever. Eu escrevia o dia a dia. Ele foi escrito a punho. A punho. A gente tem os manuscritos, para ninguém dizer que não é verdade. 14/11/2006, era uma terça-feira. Acordei cedo. Hoje está muito quente. Tento fazer dieta de sal, pois não me sinto bem. Mas o tempo não passa. Passo por grande transformação. Só Deus sabe as atitudes que terei que tomar quando sair daqui. E fui colocando tudo isso no papel dia por dia. Começou na manhã do dia 10 de outubro, quando foi desencadeada a operação. Vindo da faculdade, eu estudava à noite, no dia 9 de outubro de 2006, eu chego em casa, coloco o carro na garagem e vou deitar, anoiteço com uma situação e acordo com 50 polícias dentro do meu pátio. Simultaneamente a operação foi em todas as pessoas ligadas a gente, porque a polícia desenvolveu por núcleos. O noroeste do Rio Grande do Sul, o Mato Grosso, aqueles que transportavam. Isso tudo aconteceu simultaneamente. Então, não teve tempo de ninguém avisar ninguém. Meia-noite, a Polícia Federal me larga no bar. Eu chego ali, eu não imaginava como é que era, não tinha noção. Até ali, a Maria Odila, era uma Maria Odila até esse dia. Depois dali, nascia um novo ciclo para a minha vida. E eu entro, então, dou entrada na penitenciária, era meia-noite, do dia 10 para o dia 11 de outubro de 2006, e eu entro e eu trouxe uma sacola de couro, bem bonita, com roupa, perfume, tinha bastante perfume do Paraguai, cheiroso, bonitos, e a agente penitenciária olha para mim e fala assim: onde é que tu pensa que tu tá? Tu tá presa, caiu a casa para ti. Aí traz um saco de lixo e me manda eu colocar algumas coisas que permitia entrada, e pega a minha Bíblia, arranca a capa. Eu trouxe uma Bíblia, porque mesmo vivendo longe de Jesus, porque eu já ouvia falar de Jesus, eu amava a palavra, eu queria... Tem muita gente que carrega a Bíblia achando que só ter a Bíblia é o suficiente, eu também era uma dessas. Aí eles me colocam ali e lacram a porta, aquela batida que lacrou a porta por trás, quando eu entro na triagem, eu tenho ela até hoje. Qualquer batida que eu escuto me dá aquele susto, porque isso ficou na minha mente. Lacrou a porta e eu entro assim, me dou conta que tinha 6 camas de cimento, 2 tinha colchão, uma meia dúzia de presa ali dentro, e ela bate a porta, eu olho para cima, porque a gente tem aquela coisa de reconhecer o ambiente, né? Imagina ter trampo no lugar, a fechadura por fora, aí eu olho e está escrito assim: bem-vindo ao inferno. E eu sentei na cama assim, ó, eu acho que eu fiquei 5, 10, 15 minutos, não sei, com aquele saco de lixo agarrado em mim, fiquei segurando aquele saco de lixo como uma coisa de proteção. A cama não tinha colchão, então eu sentei no piso, e é uma coisa muito incrível. Até hoje, quando eu tenho um momento de dificuldade, se eu tenho uma dificuldade na minha vida, ainda eu vou para um canto e ainda me encolho em posição fetal.
E eu nunca tinha feito isso. Eu acho que eu tenho isso daqueles dias que eu vivi ali, que era uma coisa de proteção. Sim. E eu fiquei ali por um tempo, tinha uma menina muito doente, com tuberculose do lado, ela me contou a história. E ali todo mundo quer contar a sua história. Mas você, dentro daquele ambiente, você foi acolhida pelas outras operações? Eu fui acolhida porque elas me disseram assim para mim, não se preocupa, isso vai passar. Amanhã tu vai estar melhor. E eu fiquei sentada por um tempo e uma menina falou assim para mim, na cama que tinha colchão, tu quer dormir comigo? Aí eu, do jeito que eu tava, eu peguei o saco, agarrado naquele saco, me deitei, porque tu ouve muita história, né? Que vão te tomar tua roupa, vão te tomar teu dinheiro, vão fazer isso contigo, vão te bater. Então eu me protegi, deitei, eu apaguei. Eu apaguei devido à canseira do dia. Quando eu acordei pela manhã, virada para a parede, aquela parede cheia de escrito. E eu pensei, eu tô presa. O banheiro no chão, aquele banheiro que não tem vaso. Eu tô lá assim, aí passa um rato, passa uma barata. Aí vem um café, e um café com pão misturado junto com aqueles bichos cruzando no chão todo o tempo. Eles botaram o café para dentro. Eu não me lembro se era uma térmica, o que era. Aí eu me dei conta da minha situação. E é nessa hora que você vê o quanto a gente é miserável. E essa é a maior prova de que o crime não leva ninguém a nada, porque eu tinha tudo e eu estava ali sem nada. Tudo que eu tinha, da noite para o dia, virou fumaça. A polícia levou embora, a polícia prendeu, a polícia arrestou. Eu perdi muito peso. Os primeiros 10 dias, 12, 15 dias ali, eu perdi 12 quilos. Mas eu fiquei 2 anos fechada, 1 ano e quase 2 anos no fechado, e depois eu fui para o semiaberto. E aí eu começo a escrever um diário, depois a gente vai falar do livro. Eu começo a escrever um diário porque um dia eu estava muito mal. Eu acho que era lá por novembro, e eles me tiraram da cela, tinha perdido muito peso. E eu fui falar com a psicóloga, e ela conversou comigo, e ela me indicou a biblioteca da penitenciária. E eu começo todas as quinta-feiras a buscar material, livros, e trago para a cela para me ler. Tem informação que você leu mais de 93 livros durante o tempo de prisão. Dia 22 de dezembro, eu falo com a minha filha à tarde, depois eu falei com a minha mãe, falei com meu pai. O Natal, a época natalina, te deixa muito sensível. Sim, todos nós, né? E eu não conseguia dormir, eu levantei, eu peguei a Bíblia, peguei um cobertor velho que eu usava para fazer, e sentei no saguão, a cadeia estava em silêncio. Isso era de madrugada. E eu nunca tinha chorado. Eu não tinha chorado desde que eu tinha chegado ali. Eu criei uma resistência. Mas naquele dia, eu começo a orar e começo a falar com Deus, começo a ver a minha situação. E algo muito forte tocou no meu coração. Sabe quando tu te vê na miséria? Eu não sei se tu um dia te sentiu assim, que o mundo acabou para ti, que tu não tem ninguém. Assim eu me senti naquele momento. E eu disse para o Senhor Jesus, Senhor, se tu existe, eu sei que tu existe. Eu quero que tu entre na minha vida agora. Eu quero fazer aquele voto de confissão que os pastores falam quando estão pregando. Eu quero te aceitar como único e suficiente Salvador da minha alma. E eu quero te fazer um pedido. Que tu cuide da minha filha que está lá fora. E se eu conseguir sobreviver, porque eu não sabia quanto tempo eu ainda tenho. Se eu conseguir sobreviver isso e o que eu tenho pela frente, Jesus, eu vou te servir todos os dias da minha vida enquanto eu viver. E hoje eu estar aqui testemunhando, ou estar onde eu estou e viajando e contando que Jesus fez na minha vida, faz parte dessa promessa. E eu senti o Espírito Santo chegar. E ele me abraçou. E eu vou te dizer para ti assim, que aquele dia a minha pena terminou. Porque tudo que eu vivi depois daquele dia foi a certeza que um dia aquilo ia passar. Que dias melhores iam vir e que o Senhor ia cumprir a promessa que ele tinha me feito. Vinte anos se passaram para que eu pudesse passar isso para um livro. Por quê? Porque eu nunca conseguia lidar com isso. Eu fiz a minha monografia de formação em 2010 sobre o sistema prisional gaúcho feminino e as possibilidades de ressocialização baseado nisso. E aí a minha professora ainda me disse, a minha orientadora,
Odila, tu tem uma riqueza aqui, eu tinha que passar isso pro papel. Não tive condições da época, porque não conseguia mexer. Hoje ainda eu tenho dificuldade para ler, está na forma com que eu escrevi. Teve o dia que teve rebelião, teve o dia que faltou comida, teve o dia que a polícia invadiu a cadeia. Como que as pessoas podem ter acesso a esse livro, a essa história? O livro a gente indica assim, ó, você que tem um familiar preso, que está lá sem esperança, você tem que adquirir o livro e mandar para o seu familiar para ele ler. Para ele ter uma esperança, porque o objetivo do livro é esse, para que as pessoas tenham uma esperança e para que as pessoas saibam que não existe fundo de poço quando Jesus chega. Jesus, ele vai no fundo do poço, ele vai além do fundo do poço. E ele faz um trabalho que, se o ser humano vai fazer, ele tem que ir tirando aos pouquinhos do fundo do poço. Jesus não, ele vai lá e te resgata. E ele te resgata de uma forma tão linda que ele faz uma transformação de dentro para fora. E aí começa a grande mudança. Então, o livro fala muito da conversão, de quando Jesus chega, da mudança de vida. Porque eu acredito, Lanes, que não tem nada mais poderoso do que o Evangelho. E o livro tem tudo a ver com o Evangelho, porque conta a conversão da doutora Odila, conta dos dias difíceis, dos devaneios, o dia que tu tem vontade de morrer. Aí, na mesma hora, tu pensa, não, eu tenho que viver porque eu tenho minha filha lá fora. Sabe, porque a prisão, a falta de liberdade, as grades, ela te leva, ela te puxa para trás. Tu não consegue ver nada na frente. E há muitas prisões que não são as prisões físicas, mas são prisões na alma, prisões do espírito. Prisões que nos aprisionam a fatos que aconteceram há muitos anos que você não consegue se libertar. Jesus também faz essa libertação. Então o livro é para isso. O link está na bio do nosso Instagram, Maria Odila V. Tá no link do Facebook, Maria Odila Advogada Criminalista, tá no link do TikTok, tá lá também no YouTube, a gente está em todas as redes. A gente trabalha muito para Bíblias, porque a gente converte, porque na verdade nós fazemos missões, eu e meu esposo, o Gilmar, a gente faz viagens missionárias, a gente leva a Bíblia para o presídio, a gente não pede nada para ninguém. Nós vamos pregar nas cadeias, nós vamos pregar em tendas, em bairros, em ruas. Então, na verdade, a gente não cobra para ministrar, a gente pede a nossa despesa e uma oferta que fica a cargo da igreja, às vezes a gente ganha alguma coisa, às vezes a gente não ganha nada. Então, tudo que a gente arrecada com o livro, com as ministrações, quando a gente é abençoado, é revertido para a própria obra. Do Rio Grande do Sul, eu me criei vendo apanhar. Então hoje esse júri faz em homenagem à minha mãe.